tive uma empresa pequena, com um colega aí, durante um tempo, ganhamos algum dinheiro, fizemos algum trabalho. Um dia eu cheguei para ele e disse, olha, eu estou fora, acabou. Por quê? Bom, primeiro eu vou acabar sendo processado pelo órgão de classe aí dos psicólogos. Vão me processar qualquer dia e eu vou ter que assumir. Por quê? Porque a gente entra nesse negócio e aí quando a gente ganha credibilidade, sabe o que é que os executivos são homens tensos, mulheres estressadas, no limite do viver, sabe? Quando dá alguma coisa que você acerta, ele automaticamente diz, esse cara salva a empresa, salva a minha vida. E você não imagina as frias que eu entrei, entendeu? Porque de repente eu dizia, eu hoje estou aqui sem nenhuma habilitação para isso, sem preparo, ouvindo um homem, uma mulher, seja lá, que precisa de um analista. Não é? E você tinha que ouvir por educação e dizer alguma coisa inteligente, com riscos grandes. Não, entendeu? Então, eu acho que nada contra os consultores, eles são muito importantes, etc. Mas eu fico pau da vida quando vejo aluno meu na universidade lendo livro de consultor. Eu não gosto, vou dizer. Porque eles pouco ensinam. Eles falam de sucessos singulares, com uma pretensão universal, simplificam tudo. Então é perigoso, viu? Não quer dizer que o professor de administração não possa ser consultor. Muitos são e trazem riqueza para a aula e tudo. Mas é preciso ter cuidado. Acadêmico é acadêmico, consultor é consultor. E é difícil. O Peter Drucker fez isso com alguma maestria. Mas é difícil. A linguagem é outra. A linguagem que eu falei aqui me desqualificaria no universo profissional do exercício da administração. Estou logo fazendo autocrítica. Me desqualificaria. Este cara não é o profissional da área. Eu tenho consciência disso. A empresa não quer ouvir, o homem prático não tem tempo para perder com isso. Agora, nós temos que entender na academia que nós não estamos perdendo tempo com isso. Está entendendo? São duas coisas de natureza diferente. Também não estou pregando o divórcio, né? Entre elas. Não é isso. Mas a academia tem que ser academia mesmo. Uma vez eu disse em sala de aula, se eu não posso fazer a crítica disso, quem vai fazer? O açougueiro da esquina? A manicure dali da diante? Quem é que tem que fazer? Eu sou treinado para isso. A minha vida é uma vida de treinamento para isso, de leituras, de cursos, de provas, de exames, de testes, para justamente fazer esse papel. Agora o homem prático lá na empresa faz outra coisa. Não sei se respondi a sua pergunta. Nós vamos fazer perguntas em blocos. A gente faz 2 ou 3 perguntas, devolve para o professor Paulo. E a gente já tem uma inscrição aqui, que é o professor Geraldo. Alguém mais quer se inscrever? Luiz está se inscrevendo ali. Você quer falar? Boa viagem. Então a gente tem aqui um bloco com o professor Geraldo, Luísa e o rapaz ali, Daniel. Alguém mais quer falar? E Renan. Então, professor Geraldo. Uma boa noite para todos. Como sempre, fico impressionado com as palavras do professor Paulo Emílio. Eu queria fazer 2 observações e 2 questões, mas vou ser bem breve nisso daí. Primeiro, eu queria falar desse trem aqui. Muita gente deve ter perguntado por que tem um trem de brinquedo aqui na mesa. E esse trem, ele, além de deve estar fazendo falta para o dono dele, o filho de Emanuel, ele significa aqui o trem da administração política, né? Os encontros de administração política foram simbolizados por um trem que cortou o sertão aqui do Nordeste, cortou lá a Serra do Araripe, lá no Ceará, Pernambuco, cortou aqui o Agreste, né? E vem desbravando caminhos o trem da administração política, trazendo desenvolvimento, entendendo que esse desenvolvimento não necessariamente é aquele desenvolvimento falado pelo professor Paulo Emílio, né? Mas é um trem que
solta a brasa, come lenha bastante e que tenta trazer qualidade de vida também, que pensa na administração no sentido amplo. Então tem um símbolo muito grande esse trem aqui e acho que esse trem está presente aqui nas palavras do professor Paulo Emílio. Eu queria também, publicamente, nesse momento, agradecer à professora Gilda também por ter apoiado esse projeto, não só apoiado, mas coordenado esse projeto, ter acreditado. Esse é um projeto de extensão aqui da Universidade Estadual, como decorrência do encontro de administração política do ano passado. Desde o primeiro momento, a professora Gilda estimulou, participou, criou um grupo de estudos em administração política, estudamos bastante os livros do professor Reginaldo Souza Santos, em especial, do ano passado, ao longo desse ano também, e quando propusemos a criação desse evento, a professora Gilda nos deu apoio desde o primeiro momento, coordenando, estando presente aqui, coordenando a mesa. Então, quero agradecer, mais do que nunca, a minha irmãzinha de ideias, a professora Gilda. Por fim, eu queria fazer as duas questões, queria dizer ao professor Paulo Emílio que durante muito tempo eu vivi aqui nesse curso de administração, economista que sou, de formação, mestrado em economia, e vivia um tanto inquieto nesse curso. Eu me realizava muito mais quando conversava com os meus colegas de serviço social, estava desencantado, Giovanetti, com a economia, porque também virou um negócio insuportável, os ambientes da economia, e quando comecei a conversar com o professor Reginaldo Souza Santos sobre a administração política, por provocação do professor José Bezerra, infelizmente não pode estar presente aqui hoje à noite, mas comecei a ver coisas muito diferentes na administração política e com o professor Paulo Emílio vi diferenças muito importantes ou maneiras diferentes de ver a mesma realidade muito importante, porque o professor Paulo Emílio, desde as primeiras palestras que vi dele, não falava em administração política, mas falava em administração brasileira. Isso muito me encantava e já no primeiro momento comecei a ver que estudar administração é algo muito sério e ao mesmo tempo pode se transformar numa grande diversão, pode significar um trabalho que dá um prazer muito grande, porque rima, combina com aquilo que é de mais prazeroso na vida. Porque conversando com o professor Paulo Emílio, comecei a ver vínculos muito fortes entre a obra do Noel Rosa, ele tem um trabalho belíssimo sobre a obra do Noel Rosa e a administração, sobre Machado de Assis, orientando dele. No ano passado, por influência do professor Paulo Emílio, trouxemos Luiz Gonzaga aqui para o EPB, fizemos um trabalho um ano inteiro, e foi muito interessante vincular a obra do Luiz Gonzaga com a administração. Vimos que estudar administração passa pela obra do Luiz Gonzaga. Neste ano, de forma mais tímida, até trouxemos Vinícius de Moraes para cá também, quisemos estudar questões de gênero e administração, racismo e administração, coisas que as pessoas muitas vezes não falam e que estão presentes na obra de Vinícius de Moraes, uma obra riquíssima, uma obra interessantíssima. Ele não cantou só o amor, o sorriso e a flor, mas cantou muito mais coisas, e algumas coisas transformadoras, coisas nordestinas também na obra dele. Então eu queria que primeiro o professor Paulo Emílio, se pudesse, falasse um pouquinho desse lado da administração. Quando conversávamos hoje, eu dizia, olha, ano que vem tem Caymmi aí na história, 2014 é o ano do centenário de Dorival Caymmi, e acho que tem uma forma de olhar para o Brasil que só Dorival Caymmi olha, só ele vê, e acho que tem coisas muito interessantes aí para serem vistas. Por fim, eu queria fazer uma outra pergunta. Eu acho que na palestra do professor Paulo Emílio, e me encantou dentro de muitas coisas, teve coisas que foram ditas aqui que eu arrepiei, assim, lava a alma, coisa que dá para dormir bem hoje ouvindo essas coisas. E eu vi um pouco essa perspectiva de trabalhar com a literatura brasileira, uma literatura de pensadores brasileiros sobre a administração, entendendo que aqueles manuais, muitas vezes são adequados para trabalhar com uma realidade de fora, mas existem coisas aqui no Nordeste, por exemplo, que são coisas nossas, são especificidades, e muitas vezes o administrador não está sintonizado com esses estudiosos da administração, e diria, quando se fala em estudiosos da administração, muitos pensam que possam ser apenas administradores de formação, mas entender o Brasil passa por entender Celso Furtado,
Furtado, por exemplo, por ler a obra de Celso Furtado, passa por ler, eu conversava com o professor Jomar essa semana, e o professor Jomar falava, olha, Lima Barreto também é algo, né, importantíssimo para entender a própria administração pública no Brasil. O professor Jomar se dispunha a vir aqui falar um pouco sobre a obra de Lima Barreto e a administração para a gente. Enfim, mergulhar um pouco no nosso país. O professor fala de Guerreiro Ramos, temos alguns planos, conjunto de projetos, temos amanhã pela manhã vamos fazer uma agenda conjunta, mas eu queria um pouco provocar, professor, pensando nos nossos cursos que tem esse perfil, né, o nosso curso aqui não foge desse perfil, né, não por ser o único, como o professor falou, mas por seguir uma lógica que é uma lógica presente em todo o país, mas como fugir um pouco dessa rota aí e quais autores poderiam ser sugeridos nesse sentido para que a gente pudesse fazer já que um diferencial, né? Sérgio Buarque passaria por aí, o nosso Celso Furtado, por exemplo, Lima Barreto, enfim, Dorival Caymmi, talvez. Obrigado. Eu agradeço aí todas essas palavras generosas do Geraldo. Encaro como estímulo para continuar, não é? Não quero me envaidecer com isso, mas o estímulo é bom, ele ajuda, ele dá energia para continuar. Quanto a esses autores, olha, eu tenho até um artigo publicado em que eu explico aonde é que a memória nacional, e aí você pode colocar nela o que quiser, um escultor, um músico, enfim, um sanfoneiro, um arquiteto e um pensador da academia, porque ele também é memória, como é que ela pode contribuir para o estudo, os estudos organizacionais? Se eles são históricos, eles falam de um presente que tem passado. E a leitura desse passado sempre nos pode ser, de alguma forma, melhor compreendido pela memória. Se essa memória se faz tonalmente na composição melódica, ou se faz literariamente no romance, né? Um conto, concordo com você que o Lima Barreto, o próprio Policarpo Quaresma é uma muito interessante para estudar o Brasil, o brasileiro, né? Os nossos gelenos. Aí vai depender de gosto, de sensibilidade, de escolha, de época, o que você está olhando, o local e tudo, mas que todos... Eu recentemente participei, amanhã vai estar aqui a professora Elizabeth, fui convidado até com muito entusiasmo, porque foi a primeira vez que eu vi isso, na Bahia, na Federal da Bahia, uma aluna dela, eu não me recordo agora se era mestrado ou doutorado, defendeu uma tese, já foi aprovada, brilhante e tudo, que ela trabalhava basicamente com a questão da economia cacaueira, que foi um ciclo importantíssimo no Estado e no Brasil. E ela usava, a referência básica dela era Jorge Amado, um grande escritor dessa realidade, que, claro, ele a viu literariamente. Recentemente, eu cito sempre, está citado até no trabalho do Vinícius, que é recente, há uma semana atrás, estava lendo lá na nossa homenagem que fizemos ao Vinícius, eu cito um filósofo muito conhecido no Brasil, morreu há 2 anos atrás, era até meu conterrâneo, né? Eu sou de Belém, do Pará, eu nasci lá e tal, e ele viveu, eu saí de lá muito jovem, mas ele viveu até morrer lá. O Benedito Nunes, filósofo de formação, considerado um dos grandes pensadores brasileiros contemporâneos, ele, a partir da sua formação filosófica, ele se transformou, talvez, no mais respeitado crítico literário do Brasil. E ele explicava isso de forma muito clara, era um homem muito humilde, muito simples. Ele dizia: a crítica literária no Brasil não acompanhou o crescimento da qualidade da literatura brasileira. Quando ele explicava como é que ele entra com a filosofia,
né? Estudou todos esses, era amigo particular de Sartre, ele morou na França de Deleuze, de Derrida, enfim, Foucault. A única viagem que Foucault fez no Brasil foi para ir à casa do Benedito Nunes, convidado dele e tal, etc. Então ele mostrava como ele, com esse equipamento